Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Estamos finalizando nossos últimos dias de O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Um livro que, ao praticá-lo, você toma as rédeas da sua vida, dos seus pensamentos, de tudo que você quer para você e do que você não quer também. Então vamos lá. A resposta ao medo anormal. Se você se encontra sitiado com um medo anormal, você deve se esforçar para se mover mentalmente para o lado oposto. Se você permanecer no, ex- no extremo do medo, você vai sofrer estagnação e deterioração mental e física. Quando o medo surge, uma das leis básicas da mente subconsciente imediatamente o traz com um desejo de algo oposto à coisa que se teme. Coloque sua atenção sobre a coisa imediatamente desejada. Seja absorvido e submerso no seu desejo. Saiba que o subjetivo sempre sobrepõe o objetivo. Esta atitude lhe dará confiança para levantar o seu ânimo. O poder infinito da sua mente subconsciente está se movendo em seu ser. Ele não pode falhar. Portanto, a garantia de paz é sua. Examine seus medos. O chefe de vendas para uma grande corporação multinacional confidenciou que quando ele começou a trabalhar como vendedor, ele tinha que andar em volta do quarteirão 5 ou 6 vezes antes que ele pudesse tomar coragem para falar com o cliente. A supervisora dele era muito experiente e muito perspicaz. Um dia ela disse-lhe: Não tenha medo do monstro escondido atrás da porta. Não há nenhum monstro. Você é vítima de uma falsa crença. A supervisora chegou a lhe dizer que sempre que ela sentia a primeira agitação de um medo, ela se erguia sobre ele. Ela o enfrentava cara a cara e olhava em seus olhos. Quando ela fazia isso, ela sempre via que o medo dela se desvanecia e encolhia-se na insignificância. Ele pousou na selva. Um antigo capelão do exército chamado John disse-me que durante a Segunda Guerra Mundial ele viajou em um avião que foi atingido e danificado pelas defesas antiaéreas. Ele teve de saltar sobre as montanhas da selva da Nova Guiné. Claro, ele estava assustado, mas ele sabia que o medo vinha de duas formas: a normal e a anormal. O tipo anormal que estava tentando tomar o controle dele era um parente próximo do pânico. Ele imediatamente decidiu fazer algo sobre o medo dele. Ele começou a falar sozinho, dizendo: John, você não pode se render ao seu medo. Seu medo é um desejo da segurança de saída. Ele dirigiu-se para o centro de sua pequena clareira e acalmou a respiração dele. Ele afastou os primeiros sintomas de pânico. Tão logo sentiu-se mais relaxado, ele começou a reivindicar. A inteligência infinita, que orienta os planetas em seus cursos, está agora me conduzindo e me orientando para sair desta selva em segurança. Ele dizia isso em voz alta para si mesmo por 10 minutos ou mais. De repente, John me disse, senti algo começando a se mover dentro de mim. Era um clima de confiança e fé. Fui atraído para um lado da clareira. Lá, encontrei um rastro fraco de uma trilha e eu comecei a andar. 2 dias depois, cheguei milagrosamente a uma pequena aldeia onde as pessoas eram amigáveis. Eles me alimentaram, então me levaram à margem da floresta, onde um avião de resgate me pegou.
Mudando de atitude mental, John se salvou. Sua fé e confiança no poder e na sabedoria subjetiva dentro dele deram-lhe a solução para o seu problema. Ele acrescentou: se eu tivesse começado a lamentar o meu destino e a saciar meus medos, o monstro do medo iria me dominar. Eu provavelmente teria morrido de fome e medo. Ele mesmo se demitiu. Rafael era um executivo em uma grande fundação. Ele admitiu para mim que havia 3 anos que ele estava aterrorizado com o medo de perder seu emprego. Ele estava sempre imaginando fracasso. Ele achava que seus subordinados seriam promovidos acima dele. A coisa que ele temia não existia, salvo como uma mórbida ansiedade que se passava em sua própria mente. Rafael dramatizava a perda de seu emprego em sua imaginação, até ele chegar ao ponto de ficar cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente, foi comunicado de sua demissão. Na realidade, Rafael já havia se demitido em seu imaginário negativo e constante. A inundação de sugestões de medo que ele enviava à sua mente subconsciente fazia seu subconsciente responder e agir em conformidade. Isso o levou a cometer erros e decisões tolas. Estes, por sua vez, resultaram em seu fracasso. Ele nunca seria dispensado se ele tivesse mudado imediatamente seus pensamentos para o oposto do medo em sua mente. Eles conspiraram contra ele. Durante uma turnê de palestras ao redor do mundo, eu tive uma conversa de 2 horas com um proeminente funcionário do governo em um dos países que visitei. Eu achei que este homem tinha um profundo sentimento de paz interior e serenidade. Ele disse que, embora ele constantemente fosse atingido com abuso pelos jornais que apoiavam o partido da oposição, ele nunca se permitiu ser perturbado por isso. Sua prática era ficar sentado por 15 minutos de manhã e perceber que no centro de seu ser havia um profundo oceano de paz. Meditando desta forma, ele gerava um poder tremendo, que superava todos os tipos de dificuldades e medos. Alguns meses antes, ele recebeu uma chamada de um colega em pânico, no meio da madrugada. De acordo com seu colega de trabalho, um grupo de pessoas estavam conspirando contra ele. Pretendiam derrubar o seu governo pela força, com a ajuda de elementos coligados às forças armadas do país. Em resposta, o funcionário disse ao seu colega: eu vou dormir agora em perfeita paz. Podemos discutir isso amanhã às 10? Como ele explicou-me, eu sei que nenhum pensamento negativo nunca poderia se manifestar, a menos que eu o emocionalizasse e o aceitasse mentalmente. Eu me recuso a entreter a sugestão do medo. Portanto, nenhum dano pode me atingir, a menos que eu permita. Observei a calma em que ele estava e o quão sereno e alegre. Ele não ficou nervoso e nem começou a arrancar os cabelos ou tremer as mãos. No seu centro, ele encontrou a água parada em seu nível, a paz interior, e houve uma grande tranquilidade. Liberte-se de todos os seus medos. Na Bíblia, há uma fórmula perfeita para exorcizar o medo. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Salmos 34, versículo 4. Senhor é uma antiga palavra que significa lei, o poder de seu subconsciente. Aprenda as maravilhas do seu subconsciente. Entenda como ele trabalha e quais são suas funções. Domine as técnicas dadas a você neste capítulo. Coloque-se em prática agora, hoje. Seu subconsciente vai responder e você estará livre
de todos os medos. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Siga este caminho para se libertar do medo. Faça a coisa que você tem medo de fazer, e a morte do medo será certa. Se você disser a si mesmo com perfeita fé e confiança, eu vou dominar esse medo, você vai. O medo é um pensamento negativo em sua mente. Suplante-o com um pensamento construtivo. O medo já matou milhões. A confiança é maior do que o medo. Nada é mais poderoso do que a fé do bem e em Deus. O medo é o maior inimigo de uma pessoa. Está atrás do fracasso, da doença e da crise nas relações humanas. Amor dissipa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Se apaixone pela honestidade, integridade, justiça, boa vontade e sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e, invariavelmente, o melhor virá para você. Neutralize as sugestões de medo com o oposto a elas, tais como: faço bem, estou calmo, sereno e equilibrado. Você vai receber dividendos fabulosos. O medo está por trás da amnésia sugestiva que nos atinge durante os exames. Você pode superar isso afirmando frequentemente: eu tenho uma memória perfeita para tudo o que eu preciso saber. Imagine um amigo te parabenizando pelo seu brilhante sucesso no exame. Persevere e você vencerá. Se você tem medo de mergulhar na água, nade. Na sua imaginação, nade livre e alegremente. Proteja-se mentalmente na água. Sinta o frescor e a emoção de nadar até o outro lado da piscina. Torne isso real. Conforme você fizer isso subjetivamente, você será forçado a entrar na água para conquistá-la. Esta é a lei da sua mente. Se você tem medo de lugares fechados, como elevadores, mentalmente entre no elevador. Sinceramente, abençoe todas as suas partes e funções. Você ficará espantado com o quão rapidamente o medo será dissipado. Você nasceu com apenas dois medos: o medo de cair e o medo do barulho. Todos os seus outros medos foram adquiridos. Livre-se deles. O medo normal é bom, o medo anormal é muito ruim e destrutivo. Entregar-se constantemente a pensamentos de medo resulta nos medos anormais, das obsessões e complexos. Temer a alguma coisa persistentemente provoca um ambiente de pânico e terror. Você pode superar o medo anormal quando souber o poder de sua mente subconsciente. Você pode superar o medo anormal quando souber que o poder de sua mente subconsciente pode alterar as condições e trazer a efeito os acarinhados desejos do seu coração. Dê sua atenção à devoção imediata ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que dissipa qualquer tipo de medo. Se você tem medo do fracasso, dê atenção ao sucesso. Se você tem medo da doença, se relacione com a saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, se preocupe com a orientação e a proteção de Deus. Se você tem medo da morte, se preocupe com a vida eterna. Deus é vida e esta é a sua vida agora. A grande lei da substituição é a resposta ao medo. O seu medo tem sua solução na forma de seu desejo. Se você está doente, deseje saúde. Se você está na prisão do medo, deseje a liberdade. Espere pelo que é bom. Mentalmente, concentre-se sobre o bem e saiba que seu subconsciente vai te responder sempre. Ele nunca falha. As coisas que você teme realmente não existem, exceto como pensamentos em sua mente. Pensamentos são criativos. Eis porque Jó disse:
A coisa que eu mais temia veio até mim. Então pense no bem, que o bem se seguirá. Olhe seus medos, arraste-os até a luz da razão. Aprenda a rir de seus medos. Este é o melhor remédio. Nada pode perturbá-lo além do seu próprio pensamento. As sugestões, instruções ou ameaças de outras pessoas não têm poder. O poder está dentro de você. E quando seus pensamentos estão focados no que é bom, então o poder de Deus está com seus pensamentos pelo bem. Há somente um poder criativo e move-se em harmonia. Não há divisões ou distinções nele. Sua fonte é o amor. Eis porque o poder de Deus está com seus pensamentos no bem. Capítulo 20. Como permanecer jovem de espírito para sempre. Sua mente subconsciente nunca envelhece. Ela é atemporal, eterna e infinita. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca morrerá. A fadiga ou idade avançada não tem nenhum impacto sobre qualquer qualidade ou poder espiritual. Paciência, gentileza, veracidade, humildade, boa vontade, paz, harmonia e amor fraterno são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se você continuar a gerar essas qualidades aqui neste plano da vida, você permanecerá sempre jovem de espírito. Os anos sozinhos não são responsáveis por trazer doenças degenerativas. Não é o tempo em si, mas o medo do tempo que tem um efeito de envelhecimento prejudicial em nossas mentes e corpos. Na verdade, o medo neurótico dos efeitos do tempo pode ser a causa do envelhecimento precoce. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que continuaram suas atividades produtivas durante anos, bem além do tempo de produtividade normal de vida. Alguns deles, inclusive, alcançaram sua grandeza pela primeira vez em idade avançada. Tive também o privilégio de conhecer e encontrar inúmeros indivíduos de nenhum destaque especial, em que sua esfera menor estão entre eles mortais resistentes, que provaram que a idade avançada em si não destrói as forças criativas da mente e do corpo. Ele tinha envelhecido em sua mente. Alguns anos atrás, liguei para um amigo em Londres, Inglaterra. Ele recentemente tinha chegado aos 80. Para muitas pessoas, este é um motivo de regozijo, mas infelizmente para ele não. Fiquei muito chocado quando eu o vi. Ele parecia e me sentir-se fraco, até doente, apesar dele dizer que o médico dele não tinha encontrado nenhum problema específico em seus exames. Os médicos são idiotas, ele afirmava. Eu sei muito bem o que é a minha doença. É a própria vida. Perguntei-lhe o que ele queria dizer. Ninguém me quer ou precisa de mim, ele chorou. E por que deveriam? Eu sou um inútil para qualquer um. Nós nascemos, crescemos e ficamos velhos e morremos. E isso é o fim da história. Eu vi que, de certa forma, ele estava certo na compreensão de sua doença. Ele estava doente, não por causa da vida, mas devido à forma como ele via a vida. Sua atitude mental de futilidade e inutilidade o tinha deixado doente. Quando ele olhava para frente, via somente a decadência e depois disso, nada. Na verdade, ele tinha envelhecido a sua vida mental.
e sua mente subconsciente manifestava tudo o que ele estava temendo e esperando. A idade é a aurora da sabedoria. Infelizmente, muitas pessoas têm a mesma atitude que este homem infeliz. Elas estão com medo do que elas chamam de velhice, o fim e a extinção. O que isso realmente significa é que eles têm medo da vida. A vida, no entanto, é infinita. A idade não é o sobrevoo sobre os anos, mas sim a aurora da sabedoria. Sabedoria é a consciência dos tremendos poderes espirituais em sua mente subconsciente. É o conhecimento de como aplicar esses poderes para levar uma vida plena e feliz. Tire de uma vez por todas de sua cabeça que 65, 75 ou 85 anos de idade é sinônimo do final para você ou qualquer outra pessoa. Pode ser o início de um padrão de vida gloriosa, frutífera e ativa e das mais produtivas, melhor do que você jamais experimentou. Acredite, espere que sua mente subconsciente vai fazer disso a sua realidade. Bem-vindo à mudança. A velhice não é uma ocorrência trágica. O que nós chamamos de processo de envelhecimento é a verdadeira mudança. É para se saudar com alegria e com prazer. Cada fase da vida humana é um passo em frente a um caminho que não tem fim. Temos enormes poderes que transcendem os limites de nossas forças corporais. Temos sentidos maravilhosos que transcendem os limites dos nossos cinco sentidos físicos. A vida é espiritual e eterna. Nós não podemos nunca envelhecer para a vida. Deus não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é a vida. A vida é autorrenovação eterna, indestrutível e a realidade de todas as pessoas. A vida é. Uma mulher uma vez perguntou a Thomas Edison, o mágico da elétrica: Senhor Edison, o que é eletricidade? Ele respondeu: Madame, a eletricidade é. Use-a. Eletricidade é o nome que damos a um poder invisível que nós não compreendemos totalmente. Ainda que não saibamos tudo sobre os princípios da eletricidade e seus usos, nós a usamos de inúmeras maneiras. Os cientistas não podem ver um elétron com seus olhos, no entanto, eles os aceitam como um fato científico, porque ele é a única conclusão válida que coincide com outras evidências experimentais. Não vemos a vida, no entanto, sabemos que estamos vivos. A vida é estarmos aqui para expressá-la em toda a sua glória e beleza. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, já chegando ao fim desta obra maravilhosa. E se você, por um acaso, chegou aqui pela primeira vez neste vídeo, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e acesse a playlist desde o início. Acompanhe esta obra maravilhosa, o poder do seu subconsciente, desde o início, e use esse conhecimento a seu favor. Compartilhe também com outras pessoas. Caso você queira estar conosco ao vivo para participar também das próximas leituras e conversar sobre elas, deixe sua vontade aqui abaixo nos comentários. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.